Fidelidade não é apenas não trair, porque tem muita gente que fala assim: ah, eu nunca te traí, eu nunca fiquei com outro homem, eu também, o esposo fala, eu nunca fiquei com outra mulher, e acha que essa pessoa é fiel. Eu sou fiel a você, eu nunca te traí, mas irmãos e irmãs, graça e paz, que bênção nós nos encontrarmos mais uma vez, e hoje eu trago para você um tema que você precisa ficar atento, atenta a todos os vídeos menores que nós vamos postando, não é? A gente, por ser um vídeo um pouquinho mais longo, aqui na internet o formato não ajuda muito, então nós vamos fazer por etapas, tá bom? E você vai se apaixonar por essa passagem bíblica, por quê? Porque é uma novidade, não é? Antes de mais nada, é uma novidade que nós trazemos aqui, Jesus fala, né, que o homem sábio sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas antigas, não é? Então, nós pegamos aquilo que é antigo e transformamos em novo, porque o Senhor renova todas as coisas. Então, pela força do Espírito Santo, vamos tentar hoje descobrir mais um herói da Bíblia. Falamos na última vez sobre Bíblia, foi o exemplo de Neemias, que você pode conferir, inclusive, aqui, sobre a liderança de Neemias, sobre o valor da liderança, sobre o valor da honra. Agora, essa passagem bíblica, hoje nós vamos tirar do livro de Esther. Só que no livro de Esther nós temos quatro personagens. O livro de Esther é um dos livros mais encantadores que eu acho no Antigo Testamento. A gente, inclusive, lê uma passagem do livro de Esther na festa de Nossa Senhora Aparecida. Me parece que é o único dia do ano litúrgico que a gente recorre a este livro. E é muito lindo, muito lindo. Mas no livro de Esther nós temos quatro personagens que vão ali fazendo a trama, não é, para que as coisas possam acontecer. E as coisas nem sempre acontecem ali ao modo de Deus. Vamos contextualizar, não é? Estamos aqui no século III a.C., o povo judeu tem uma colônia estrangeira na Pérsia, cujo rei é o rei Assuero, um dos personagens, ou rei Xerxes, não é? Assuero ou Xerxes, a depender do país e da língua, não é? E esse rei tinha um harém, né, como era comum naquela época. Um harém quer dizer que ele tinha lá mulheres, tantas quantas ele desse conta de bancar, né, de sustentar. E a poligamia era aceita naquele tempo, como é aceita até hoje em várias partes do mundo. Então, personagens. Primeiro, não é, rei Assuero. Segundo personagem, muito importante, é a rainha Esther, que é a heroína da história. Depois, outro personagem muito importante, que se chama Mardoqueu. Não esqueça este nome, Mardoqueu, que é o herói aqui da nossa história. E tem o vilão da história, que se chama Amã. Então, tudo se desenvolve em torno dessas quatro figuras aqui que eu acabei de citar. Assuero, o rei, a heroína é a rainha Esther, o vilão Amã e um outro herói que se chama Mardoqueu. Mardoqueu era tio de Esther. Esther foi criada, eles estavam ali exilados no país estrangeiro, não se esqueçam disso, não é? A Pérsia hoje é o Irã, era um país muito rico, assim, cheio de culturas, etc., mas era um país pagão, né? E o povo judeu, fugindo da morte em outros lugares, se espalhou, que a gente chama de diáspora, né? A grande diáspora. E ali depois da invasão de Alexandre o Grande, por volta do ano 330, então os judeus, para preservarem sua vida e preservarem também a sua vida espiritual, a sua cultura, teve que se espalhar pelo mundo. E aí a gente dá a esse nome diáspora. A colônia judaica que ficava na Pérsia era uma colônia muito unida. Então, me parece, assim, pelo estudo que eu fiz, que Mardoqueu era um grande líder. Então, primeiro, eu quero trazer para vocês assim, esse contexto, porque eu quero trazer para nós lições,
não é? Porque é isso que interessa, a aplicabilidade disso na nossa vida espiritual, a aplicabilidade disso na nossa vida ali de homens e de mulheres que lidam com situações difíceis. E quem é honrado, e quem vence, e a quem Deus honra, a depender da fidelidade, ou quem cai a depender da infidelidade. Não é? Mardoqueu era um homem fiel. Era um homem fiel. Esther, a rainha Esther, ela era órfã. Não é? Então, filha de um tio de Mardoqueu, então Mardoqueu a adotou. E aqui vem já uma grande lição sobre isso. Conta-se que Esther era uma mulher muito linda, muito bela. Foi desenvolvida assim, ela se desenvolveu, cresceu como uma mulher muito bela. Ali, na família de Mardoqueu, ele a educou, ele foi uma espécie de mentor de Esther, não só na infância e juventude, como também continuou sendo uma espécie de mentor de Esther, inclusive depois, não é? Quando ela já adulta, foi escolhida para ser uma das esposas do rei Assuero, né, para ir para o harém do rei. E aconteceu foi o seguinte, aqui vem uma lição muito importante já para nós, que é quando nós cumprimos a passagem, o conselho bíblico, não é, de Isaías, que diz: por acaso o sacrifício que eu quero não é este, não é, cuidar dos órfãos e das viúvas, não é, cuidar daqueles que precisam. E órfãos e viúvas era uma classe, digamos assim, mais desprezada no Antigo Testamento. Era o protótipo de pessoas pobres, de pessoas vulneráveis. Então aqui já vem uma coisa deste homem. Ele cuidou de uma órfã. E ele nem sabia o que ia acontecer depois com ela, mas ele cuidou. Ela era órfã e ele trouxe para casa e cuidou. Isso aqui é uma primeira característica deste homem que vai predominar praticamente toda a nossa conversa aqui, vai girar em torno dele. São 4 personagens, mas eu quero puxar a história de Mardoqueu. Por quê? Porque a história deste homem nos dá lições muito importantes, principalmente para os homens. Não é? A gente fala muito que os homens não gostam muitas vezes de assumirem serviço na igreja, que os homens não gostam de rezar, etc. Mas a passagem aqui que nós estamos trabalhando, você pode compartilhar, você pode assistir junto com outras pessoas, e você que é homem, assista e veja o que Deus tem planejado para você. Então, vamos lá. A gente separou aqui as honras, não é? Que a gente fala das honras de Mardoqueu. E essas honras, a primeira dela é a honra da fidelidade. Então, se você pegar a sua Bíblia, você vai em Esther, capítulo 2, versículo 21 a 23, você vai ver assim que como este homem era fiel. Diz assim: naquele tempo, pois, Mardoqueu se sentava à porta do palácio, ora, 2 eunucos do rei, que se chamavam Gabata e Tares, guardas da entrada, cedendo ao ressentimento, pensaram levantar sua mão contra o rei. Mardoqueu o soube e deu parte à rainha Esther, e esta o referiu ao rei em nome de Mardoqueu. Então, sentado à porta do palácio. Uma lição maravilhosa para nós, que nem sempre a gente decide as coisas, nem sempre a gente tem a influência sobre as pessoas indo lá para o palco, não é? Assumindo o protagonismo. Mardoqueu definiu a vida de Esther, mas definiu também a vida do rei, salvou a vida do rei, que ele nem tinha nada a ver com aquele rei, porque ele estava ali como estrangeiro. Mardoqueu, ele percebeu a trama para matarem o rei, poderia ter deixado, lavado as mãos, mas quem age nos bastidores de uma maneira santa pode salvar muita gente. E aqui a gente precisa se perguntar quais são as pessoas
que agem nos bastidores pelo meu bem. Pelo meu bem. Aí pode ser uma avó, um avô, um intercessor, uma intercessora, um diretor espiritual. Pode ser também uma pessoa que está ali dobrando o joelho e rezando por você. Quais são as pessoas que não vão para o protagonismo, que não aparecem, que não recebem os holofotes, mas por trás transformam a sua vida? Por trás, salva a sua vida. Quantos livramentos eu já tive, quantos livramentos você já teve por causa de pessoas que ficaram na porta do palácio. Diz aqui que ele estava sentado à porta do palácio. A gente não gosta de sentar à porta do palácio, a gente gosta de entrar, a gente gosta do banquete, a gente gosta da festa, a gente gosta de gozar as benesses. Só que Mardoqueu, à medida que Esther, assim que Esther foi escolhida como uma das esposas, ela foi assumindo também um protagonismo ali dentro, né, do harém, mas ficou mais difícil para Mardoqueu ver sua sobrinha, ver sua filha, aquela que ele tutelou durante muito tempo. E ele foi para a porta. E a gente pode imaginar que, inclusive, ele ficou ali até como um funcionário. Né? Então, gente, essa primeira lição é a lição, a honra da fidelidade. Ser fiel é uma grande honra. E a Bíblia diz: quem é fiel no pouco também será fiel no muito. A gente não pode se esquecer disso. A fidelidade é algo que a gente não pode abrir mão. Não é? E fidelidade, eu sempre digo isso nos casamentos, fidelidade não é apenas não trair. Porque tem muita gente que fala assim: ah, eu nunca te traí, eu nunca fiquei com outro homem, eu também, o esposo fala: eu nunca fiquei com outra mulher, e acha que essa pessoa é fiel. Eu sou fiel a você, eu nunca te traí. Mas aí chega um momento em que o casamento acaba. Assim, eu vou embora. Isso não é fidelidade. Fidelidade não é apenas não trair. Fidelidade é ficar. Não é? Você fideliza um cliente, você fideliza um fiel na igreja, naquela paróquia. Quer dizer, fidelizar significa que aquela pessoa ela vai permanecer, ela vai voltar, ela não terá outro, não é, outro olhar para outro produto que não seja aquele produto que você vende. Isso é fidelização. Agora, fiel a Deus é justamente isso. O fiel a Deus é aquele que permanece, é aquele que fica. Não é? São Lucas diz isso, não é? Pela vossa perseverança que vós sereis salvos. Não é? Então, permanecendo fiéis que vocês serão salvos. Permanecei na videira, permanecei em mim, e eu em vós, e vós dareis frutos. A Bíblia está cheia de referências como essas. Então, essa é a primeira honra do nosso amigo aqui, que é o herói, digamos assim.